Ele é soberano. Aleluia, Jesus. Levante suas mãos. Vamos declarar que Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Vamos reconhecer isso nesta noite. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra. Reconhecemos nessa noite a tua soberania, Senhor. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Levante as suas mãos e declare: mas apesar desta te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Jesus. Sente um pouquinho no seu lugar. Glória a Deus. Nós estamos falando já, essa segunda semana que nós estamos falando sobre o perfil do servo, a arte de servir. Semana passada nós demos o início falando sobre Levi. Levi, que o seu nome significa, quem lembra? Quem falou? Oh, você lembra? Aleluia! Só que eu vou ter que pregar tudo, porque só você lembrou. Tudo de novo. Aleluia. Brincadeira. Levi significa unir, juntar. E Levi é filho de Lia. Quando Lia tem o filho chamado Levi, ela diz, o nome Levi é colocado exatamente porque ela diz: agora o meu esposo se unirá a mim.
Então Levi nasce com uma identidade e um destino. Ele recebe um nome que tem a ver com identidade e com destino. Ao decorrer da sua vida, ele toma decisões erradas. Acontece o que nós falamos na semana passada, que foi aquela matança de Siquém, e do seu pai Amor e todo aquele povo de Siquém. E ele recebe sobre ele uma palavra de maldição, que carregaria violência, conselho equivocado, enfim. E no outro episódio, quando Moisés sobe ao monte, e ele recebe as leis do Senhor, e ele desce do monte. Quando ele está descendo do monte, Moisés ouve barulho de festa. E Moisés diz: o que é isso? O que será isso? Que barulho de festa é esse? O povo tinha feito um bezerro de ouro e estava ali dançando e celebrando ao bezerro de ouro. Moisés ali destrói o bezerro de ouro e ele faz uma convocação. Moisés diz assim: quem é do Senhor, junte-se a mim. E aí os levitas tomam essa atitude, se juntam a Moisés, e Moisés diz: agora consagrai as vossas mãos, para que recebam uma bênção. A mão que outrora tinha sido instrumento de violência, agora recebe uma convocação para ser consagrada ao Senhor e para receber uma bênção. Vamos lá então. Pegue a sua Bíblia. Falamos que perfil de um servo, a primeira característica é que ele é filho. Lucas capítulo 12, 35 ao 37. Você que tem caneta, agenda, anote, é sempre bom. O ABC do discípulo: agenda, Bíblia, caneta. Quem anota, não esquece. Quem não anota, tem mais facilidade de esquecer. Amém? Então deixa de ser negligente. Se você vem para a igreja e traz a sua Bíblia, ou traz o seu smartphone, traga também caneta. Anote na hora que o pastor estiver ministrando, que qualquer um aqui estiver ministrando. Anote, é importante, vai fazer bem para você. Pode ter certeza. Quando chegar em casa, você vai ruminar essa palavra novamente, palavra que você recebeu, e você vai relembrá-la com mais facilidade quando você anota. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e achegando-se os servirá. Amém? Glória a Deus. O que nos chama a atenção no versículo 37 é que aqui não é nenhum discípulo de Jesus falando, não é nenhum apóstolo, é o próprio Jesus falando aos seus discípulos. E o próprio Jesus falando aos seus discípulos, ele diz assim: felizes os que o Senhor encontrar preparados. É isso mesmo, preparados. Mas preparados para quê? Qual é a principal característica de um servo?
servir. Ele serve. O que identifica um servo é a disponibilidade. Então nós vamos falar nessa noite sobre mais uma identidade dentro do perfil do servo, que é: o servo é disponível. O servo está disponível. Você chega numa casa que tem 2, 3 empregados, e o dono da casa te recebe, e você diz assim: você tem uma água? E ele diz assim: fulano, que é o servo da casa, e ela não aparece. Ele chama de novo: fulano ou ciclana, e ela não aparece. O que você vai pensar? Ué, que servo é esse? Se o propósito do servo é servir, onde é que está esse servo? O propósito da sua moto é levar você onde você quiser ir. No dia que você acorda de manhã para trabalhar e monta na moto e percebe que os 2 pneus estão furados, para que a moto vai servir? Para te dar dor de cabeça. Não é? Para que ela serve? Perdeu o propósito. O propósito do servo é servir. Quando o servo não serve, não cumpre o seu propósito. Jesus chega para os seus discípulos e ele diz: felizes, bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Tem uma versão na NVI que diz: preparados para servir. Vou dar aqui um exemplo de pessoas dispostas e pessoas disponíveis. Um exemplo de uma pessoa disposta. Pedro liga para João: João, tudo bem? Tudo bem. Olha, pode ser que eu precise de você no final de semana para a gente organizar o celulão. Vou precisar de você umas 3 horas da tarde, porque a gente vai montar as cadeiras lá fora. Posso contar com a sua ajuda? E João diz: claro, claro que pode. Rapaz, conta comigo. Aleluia. Desliga o telefone. Passou os dias, chega no sábado, dá 3 horas da tarde, João não aparece. Aí Pedro liga: João, tudo bem? Eu estou ligando para te lembrar, você esqueceu? Rapaz, hoje eu não vou poder. Estou ocupado. E outra coisa, não vou poder. Tá bom. Ele desliga. Aí ele lembra que tem uma outra pessoa, Antônio. E ele liga para o Antônio. Vai que o Antônio, né? Ele: Antônio, tudo bem? Rapaz, desculpa ligar agora, mas é porque eu estava precisando muito de uma ajuda. Será que você pode descer daqui meia hora aqui na igreja? Porque tem muito serviço aqui para a gente fazer. Será que você pode vir? E o Antônio diz assim: claro que eu posso. Daqui 15 minutos eu estou aí. Qual a diferença do Antônio para o João? João é disposto. Conta comigo. Estamos aí. Estamos juntos. Não é assim que dizem por aí? Estamos juntos. Vamos aí, precisando. Mas na hora. E o Antônio? Antônio, você liga. E ele diz: claro, já estou indo. O que é isso? Disponibilidade.
Abre um parêntese aí. Não estou aqui querendo que você agora faça tudo no improviso. Pelo amor de Deus, não entenda assim. Agora você vai ligar em cima da hora. Fulano, dá para vir aqui agora? Não, por favor. Mas esse é um teste de disponibilidade. Provavelmente, João, que é o disposto, não disponível, disposto, ele vai, durante várias vezes, ter a mesma atitude. Ele vai dizer, então, olha, conta comigo. Na hora ele vai, não posso, hoje eu não posso, rapaz, surgiu o imprevisto. E provavelmente, o Antônio, ele vai sempre estar disponível. E aí, meu irmão, eu quero dizer para você, qual a diferença entre os dois exemplos? Um é disposto, o outro é disponível. Com quem que Deus vai trabalhar mais? Quem é que vai ter mais experiências com relação ao serviço? Quem é que vai ser mais afiado? Porque a gente só é afiado, nós só somos tratados quando nós estamos em contato com outro irmão. Quando a gente está trabalhando junto com outro irmão. Quando a gente está isolado, quando a gente vira uma estrela, não, eu só vou se for assim. Não, eu só trabalho se for dessa forma. Não, olha comigo. Quando é estrela e vive isolado, o que acontece? Não há como tratar. Porque ferro afia o ferro aonde? No sabonete? Não. No ferro, no outro ferro. Jesus disse que feliz aquele que se encontrar preparado para servir, disponível. Isso indica que o serviço no reino traz satisfação. Porque Jesus diz, não foi eu, nem foi nenhum discípulo, foi Jesus que diz que feliz aquele que é achado preparado para servir. Jesus está dizendo aqui que o serviço no reino traz muita satisfação àqueles que se entregam a Ele e também traz recompensa. Efésios, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4. Olha só o que Paulo fala sobre rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, algumas versões, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a boa obra, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade na fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual
todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Para um cristão chegar ao nível de aperfeiçoamento que lhe faça conhecer plenamente o Senhor, a estatura de homem perfeito, completo em Cristo, o alvo dele, de todo homem que quer ser semelhante a Jesus, é servir. Afinal, Jesus, Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir. Não preciso dos irmãos abrirem, eu vou ler. Leio Mateus capítulo 20, 25 a 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Todo levita, todo sacerdote, nós falamos na semana passada que o levita não é o ministro de louvor, não é o pessoal da intercessão, não é o pessoal de teatro. Todos nós temos a responsabilidade, todos nós temos o chamado de ligar a noiva ao seu noivo, sua esposa ao esposo. Esse é o chamado de todos nós. Nós falamos a semana passada que cada um aí, à medida que vai crescendo, amadurecendo, vai tomando forma, vai conhecendo mais a visão da igreja local em que ele faz parte, ele vai tendo mais responsabilidades. Então ele vai exercendo liderança em níveis diferentes, mas todos nós temos essa responsabilidade. Quando nós lemos Efésios, a gente vai ver que quando todo o corpo age de forma igual, semelhante no serviço, não há peso, não existe um que trabalha mais do que o outro. Paulo diz que esse corpo cresce bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Isso significa que se você não faz a sua, vai pesar para mim. Vai pesar para o seu líder, vai pesar para o seu outro irmão que está na célula. Porque como igreja local, nós só conseguimos avançar cada vez mais quando nós andamos juntos. Amém, irmãos? Quando nós conseguimos avançar juntos. Quer ver uma coisa, um exemplo? Os pais de Jesus tinham o costume de todo ano irem a Jerusalém. Então eles vão a Jerusalém, Jesus vai junto com eles, né? Jesus tinha 12 anos, nesse episódio Jesus tinha 12 anos, e eles vão a Jerusalém, Jesus vai com eles. Chegando a Jerusalém, eles passam ali um tempo juntos, e aí eles vão embora, todos juntos. Todos juntos? Não. Jesus fica. Eles vão embora e esquece Jesus. Eu pergunto para você, se você, pai e mãe, você soubesse que você ia ter um filho, que seria o salvador de toda a humanidade, você que é mulher,
você soubesse que você ia engravidar do Espírito Santo de Deus, seu filho nasce com a promessa de que ele é o Messias, o Salvador da humanidade, você esqueceria ele em algum lugar? E interessante é que quando eles chegam até Jesus, Maria diz assim: filho, o que você fez? Eu estou parafraseando, tá? O texto. Filho, o que você fez? Por que você não avisou a gente? Jesus olha e diz assim: onde mais eu estaria, senão na casa do meu pai? Jesus está quase dizendo para eles assim: vocês que tinham que me esperar, vocês não podiam ir embora sem mim. Não há como fazer a obra de Deus, não há como avançar sem que Jesus vá junto, irmãos. Eles só descobriram que Jesus não estava entre eles depois de um dia de viagem. Um dia inteiro de viagem. Depois tiveram que fazer o quê? Voltar todo aquele caminho. E aí eu digo para você, a gente como líderes, como igreja local, o nosso intuito qual é? É avançar cada vez mais, mas não esquecer ninguém para trás. Amém? É crescer levando os que estão conosco junto conosco. É fazer de tudo, e aí inclui serviço, é ter disponibilidade para discipular, para acompanhar, para confrontar. Nós vamos falar um pouco disso depois. É ter essa disponibilidade de Deus, exatamente para que ninguém fique para trás. Dá para entender? Não iremos sozinhos a lugar nenhum. Se avançaremos juntos. Amém? Se vamos sofrer tormentas, tempestades, vamos juntos. Está disponível para isso? Está disponível para entrar no barco, passar para o outro lado, enfrentar a tempestade? Quando você entra no barco, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você se converte, o que acontece? Você entra no barco. Quando você entra no barco, presta atenção aqui, quando você entra nesse barco, à medida que você vai avançando, o barco vai ficando mais distante de onde? Da margem. Você tem coragem de pular lá no meio? Quando você já está no meio você tem coragem de pular e falar: meu Deus, eu vou voltar, vou desistir, eu tenho que voltar, eu não quero mais não, está balançando muito esse barco, está muito vento, está chovendo muito, tenho que voltar, não dá mais, tem que continuar junto. Não sei se alguém aqui já fez uma viagem de 24 horas para São Paulo, quem já viajou para São Paulo, 24 horas no ônibus. As primeiras 5 horas é uma maravilha, não é? Umas paradas boas, você almoça, faz uns lanches gostosos, aleluia. Ainda mais quando é aqui para o lado de Minas, tem uns churrascos, umas coisas boas. Quando vai dando 6 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas, você fala: meu Deus, me tira daqui, Senhor. Dá 12 horas, você fala: Jesus, que calvário é esse? Quando dá 20 horas de viagem, você fala: Jesus, eu te peço perdão, eu pequei muito, oh Deus, me livra. Aí chega em São Paulo. É uma ilustração para você ver o que é entrar num barco, que é a igreja local. Se arrependeu, começou uma vida com Jesus, entrou no barco. Você tem que ir até o final, não pode parar na metade. Seu destino é exatamente chegar ao seu destino. Propósito é chegar ao seu destino. E isso na igreja local só acontece quando você tem um coração disponível. Disponível.
Amém? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Não interessa quanto tempo você tem de cristão. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Se fosse para você dar uma nota para você mesmo, né? Fazendo uma avaliação, um teste da sua disponibilidade. Não fala não. Responda para você mesmo. Quanto você daria para você mesmo? Se avaliando, faça um teste, uma avaliação. Qual nota você daria para você mesmo com relação à sua disponibilidade para o crescimento da sua igreja, da igreja local, da sua célula? Olha o que diz Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 23. Quando Jesus, Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Jesus então olhou para ele e o que Jesus fez? O amou. Mas Jesus continua dizendo: falta-lhe uma coisa. Disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus o olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É interessante a expressão de que Jesus o olhou e o amou. A teologia diz que esse homem, ele era um homem que tinha uma reputação ilibada. Ele de fato era um homem exemplar. Mas quando Jesus disse para ele assim: venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga, esse era o último teste de Jesus para aquele homem. O que aconteceu ali? Ele sai triste, porque ele não estava disponível para aquele sacrifício. Quando Jesus fala dessa forma com ele, ele entra numa área na vida daquele jovem, daquele homem rico, uma área que ninguém antes havia acessado do seu coração. Antes de entrar naquela área, a Bíblia diz que Jesus o amou. Por isso eu quero dizer para você que em toda a pressão que existe na sua vida, com relação à obra de Deus, à célula, à liderança, toda a pressão que existe, é Deus testando e amando você. É Deus te amando. Foi um teste pesadíssimo para esse homem. Olha, venda tudo que você tem e me segue. Ele era um homem exemplar. E Jesus, o amando, testou seu coração. Todo teste de Jesus sempre virá com uma liberação de amor. Vou repetir, guarda isso.
todo teste de Jesus sempre virá com uma liberação de amor sobre sua vida. Preste atenção. Vocês lembram que houve aquele tsunami no Japão? E morreram naquele tsunami, por causa do tsunami, morreram quase 8.000 pessoas. Mas numa cidade de Fukushima, é uma cidade de aproximadamente 250 mil pessoas, se eu não estiver enganado. A cidade foi a que mais sofreu com o tsunami. E muitas organizações cristãs começaram a mandar pessoal para o Japão. O Exército da Salvação, algumas missões de outras igrejas, começaram a mandar o pessoal para lá, para ajudá-los. E um dos responsáveis por receber essas ajudas, ajuda humanitária, enfim, recebeu aquelas pessoas e eles fizeram uma grande reunião. E esse homem, que era o responsável por receber essas ajudas, ele começa a dizer: olha, humildemente eu agradeço por toda a ajuda que vocês estão nos trazendo, mas eu quero dizer para vocês que nós já passamos por catástrofes piores, já superamos. Nós passamos por Hiroshima, Nagasaki, nós superamos. E com toda a humildade aquele homem agradecia e disse para eles: porém, nós precisamos que vocês vão até os abrigos onde eles estão morando. Os abrigos eram abrigos confortáveis, eles tinham camas nos abrigos, tinha até máquina de Coca-Cola. É no Japão, viu? Não é aqui no Brasil. Mas o japonês, que era responsável por receber a ajuda, disse assim: vão até os abrigos, porque a esposa que perdeu o marido, o filho que perdeu os pais que perderam filhos, eles estão se matando. E nós precisamos que vocês vão até lá e os convençam a não se matar. Quando, irmãos, aqueles cristãos que estavam ali, de várias organizações, quando eles ouviram daquele homem que eles não precisavam de ajuda, alguns disseram assim: puxa vida, então vamos voltar para casa, o que nós estamos fazendo aqui? Mas quando esse homem disse assim: a gente precisa que vocês vão até lá, os abrigos, convençam-os a não se matar, aqueles homens disseram: viemos aqui, temos um propósito, não foi à toa que viemos aqui. Se você não sabe, morreram no Japão, após o tsunami, de suicídio, só após o tsunami, depois do suicídio, morreram 22 mil pessoas. A catástrofe matou quase 8.000. Aí eu pergunto para você: Pedro um dia chegou para Jesus e disse assim para Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Pergunto para você: para onde vai as pessoas que estão frequentando, visitando a sua célula, visitando a nossa igreja? Para onde elas irão, se só você
têm palavra de vida eterna. Para onde eles irão? É hora de se colocar disponível para Deus. É hora de você enxergar que existe um propósito muito maior do que algumas coisinhas pequenas que às vezes nós como igreja criamos, é ou não é? Há coisas muito maiores, há coisas muito mais preciosas. Que coisas são essas? Não são coisas, são pessoas. Aqueles homens começaram a fazer aquele trabalho ali, e o índice de suicídio na época, no tempo que eles passaram, caiu de forma radical. O Japão é o segundo país com maior índice de suicídio no mundo, no planeta. No período que essas equipes missionárias ficaram ali, o índice da nação caiu. Sabe por quê, irmãos? É necessário um homem, uma mulher disponível para ser usado por Deus, exatamente para mudar a situação dos corações. As pessoas estão famintas, elas precisam de Deus, só que elas precisam de homens e mulheres disponíveis para servir ao Senhor. Assim como uma mãe luta para defender o seu filho, eu quero dizer que isso é um amor que nem passa perto do amor de Deus para com o homem. A palavra do Senhor diz assim: ainda que a sua mãe se esqueça de você, eu jamais me esquecerei de você. Esse é o amor que Deus tem para com a humanidade. Amém? Eu oro a Deus para que o Espírito Santo de Deus possa gerar isso nos nossos corações, e nós não sejamos mais os mesmos líderes, os mesmos discípulos, os mesmos supervisores, discipuladores, pastores. Não sejamos mais os mesmos. Que a cada dia esse espírito de disponibilidade esteja sempre em nós, independente das nossas diferenças. Amém, irmãos? Somos ou não somos diferentes? Somos. Eu sou tão diferente de você. Oh, aleluia. Você é tão mais bonito do que eu. Glória a Deus. Eu sou tão estranho, eu sou tão esquisito, irmãos. Eu sou quase um homem das cavernas. Moderno, claro, chique, mas das cavernas. Somos muito diferentes um do outro, mas não podemos fazer disso algo que nos impeça de estarmos disponíveis para fazer com que o reino de Deus cresça nessa cidade. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Quando não há mais o que fazer, decido confiar naquele que sempre me amou. Sei que já ouviu o meu clamor e o meu último suspiro. Sim, eu posso esperar em Ti.